Continuando a nossa série Andar no Espírito, Andar no Poder. Aqueles que obedecem a mim e ouvem a minha voz são aqueles que eu levarei de glória em glória. Mas lembre-se, seu tempo não é medido da maneira que eu meço, porque o meu é eterno. Esperarei quanto for necessário, mas seu tempo será colocado dentro de um breve espaço de tempo de homens e mulheres. Algumas vezes, houve aqueles que passaram suas vidas em oração e outros que ceifaram do seu trabalho. Mas à medida que você deseja ver minha glória, mesmo durante o breve tempo de sua vida, eu moverei desta maneira. A intensidade de me buscar é como você me libera. A intensidade de me buscar é como você me libera. É isso aí. À medida que buscarmos, vamos liberar, né? O que nós queremos para as nossas vidas? Lembra quando nós estudamos o sexto passo? Nós queremos mais o crescimento, o equilíbrio emocional, o crescimento espiritual, ou queremos mais as coisas materiais? Precisamos procurar esse equilíbrio. E aí nós vemos agora a ênfase aqui no apóstolo Paulo, né? A fonte de revelação de Paulo. O apóstolo Paulo recebeu de Deus o plano para a fundação da igreja primitiva. Este plano inclui os dons, as funções e as operações do Espírito, que já vimos listadas em Coríntios 12, né? Os dons, as funções e as operações. Você se lembra? Os dons, as funções e as operações. Vamos recordar? Mais uma vez vamos recordar para ficar bem didático. As 3 categorias de dons, que está em Efésios 4:12. Aperfeiçoamento dos santos, tá? Operação de serviços, edificação do corpo de Cristo. Os 5 serviços ou funções. E ele mesmo concedeu uns para, Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor. E deu as 8 operações, estabeleceu Deus na igreja. 1 Coríntios 12:28. Apóstolo, profeta, mestre, milagre, dons de cura, socorros, governos e variedade de línguas. Sendo que a variedade de línguas se subdivide, né? Em 4 categorias que nós já vimos. Línguas para interpretação, línguas com profundos gemidos para intercessão, língua como um sinal para o incrédulo e língua para edificação pessoal, a qualquer momento, de propósito, simplesmente porque você quer. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Efésios 4:13. Então, ao estudar as epístolas de Paulo, nós podemos ver isso. Ele deu a estrutura perfeita da igreja para Paulo. Torna-se óbvio que toda a revelação que Paulo recebeu é tão poderosa e detalhada quanto a que Moisés recebeu no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés. A revelação dada a Moisés, ao permanecer na presença de Deus, incluía não somente os 10 mandamentos, mas complexidade da lei em todas as minúcias de detalhes, além da sua direção. Muito profundo. Exceto Jesus, né? Paulo foi o homem que mais recebeu instruções do Senhor depois de Moisés. Primeira carta aos Coríntios, né, nos mostra esta fonte. Ele não recebeu a revelação simplesmente porque era um apóstolo. Ele recebeu revelação porque decidiu por si mesmo entrar em Deus o máximo que podia para receber tudo isso que Deus tinha para ele. Jesus disse, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Aqueles que não somente são chamados, mas escolhidos, tomam a mesma decisão de Paulo. E Paulo fala nos cristãos carnais, né? Que seria isso? O livro inteiro da primeira Coríntios foi escrito para cristãos que se alimentam somente de leite e não de alimento sólido da palavra. Paulo classificou esse tipo de cristão como carnal. 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, mas ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Nem ainda podeis, porque sois carnais, né? Então, na verdade,
é não querer crescer em Cristo. É ficar na igreja, mas estar na igreja como uma postura religiosa e não espiritual. Muitos ainda não conseguem discernir, perceber, receber, entender os assuntos espirituais, né? É alarmante, ele nos diz, a pequena quantidade de pregadores na igreja que verdadeiramente entendem ou se alimentam do leite da 1 Coríntios. Não é espantoso que a igreja ande tão pouco em poder de Deus e que o mundo olhe para a maioria dos crentes sem encontrar respostas para as suas necessidades. É verdade, lamentavelmente é verdade. Então, a 1 Coríntios 3,3, Paulo definiu o que constitui a carnalidade. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Em outras palavras, ele estava dizendo, será que não estão andando como meros homens naturais, em vez de andarem como aqueles que receberam o poder de Deus em uma nova natureza? Não é necessário ser um cristão muito espiritual para entender que se contendas, ciúmes e divisões existem entre um grupo de pessoas, elas andam como homens carnais. Quem não acusaria alguém que andasse no ciúme e contenda de ser carnal? Ele foi direto e objetivo. Ele tinha muito a dizer, mas ele se ateve, porque eles não conseguiriam alcançar. E hoje não é diferente, amados irmãos. A carta ao amor cristão, que está em 1 Coríntios 13, nos revela o que Deus quer de nós, né? E ele diz ali muitas coisas, né? O amor não é ciumento, o amor... Ele fala coisas sublimes do amor, que muitos de nós não querem nem saber. Essa é a grande realidade. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Coríntios 13, nós nos assemelhamos a Deus, ao que Ele quer de nós. A palavra nos diz que se nós andarmos em ciúmes, em contendas, nós somos carnais. E em contrapartida, quando nós andamos segundo o que Jesus diz, não ofender outras pessoas, o mundo nos julga como excêntricos. Não é verdade? Mas a grande verdade é que nós devemos andar tão somente para agradar a Jesus. Porque no dia do juízo, ninguém estará lá, exceto nós e Jesus, para sermos julgados. Então, fale o que quiserem. Vamos exercitar a nossa fé, tal qual nós a concebemos. Paulo rotulou o ciúme e a contenda como carnalidade. Quanto mais gentis formos com as pessoas, mais deixaremos Deus amá-las através de nós. Né? Nós somos o exemplo de Deus. Eles não veem Deus, mas veem o amor de Deus através de nós. E mais a sua presença se torna verdadeira em nós. Entretanto, veja algo que Paulo rotulou como carnal na 1 Coríntios 3, versículos 4 e 5. Ele disse que somos carnais se seguirmos a homens. Que ele disse: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos do mesmo, por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Em outras palavras, Paulo está dizendo no versículo 5, Deus nos deu nosso ministério e por causa deste ministério você acreditou na salvação. Mas ele deu a cada um ministério. Então, no versículo 6, Paulo continua dizendo, eu plantei, você recebeu salvação através do meu ministério. Apolo regou, ele veio para instruir você, mas o crescimento veio de Deus. Somente Deus pode dar o crescimento. Nós fazemos a nossa parte, mas o mérito não é nosso, é pela graça. É tão somente pela graça que fomos resgatados e aí podemos também resgatar pessoas. Somos canais do Senhor. Amém? Estamos chegando aos 10 minutos. Vamos orar. Papai, mais uma vez te pedimos que nos ajude a entender a palavra de modo que ela seja revelada, Senhor, aos nossos ouvidos e que entendamos e que não queiramos ser homens carnais, ó Deus, mas que nos desfaçamos de qualquer julgamento, de qualquer preocupação humana, Deus, e queiramos te seguir, te amar, porque é a ti que nós
É diante de Ti que estaremos após essa vida, numa outra dimensão, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, nos dê intrepidez, ousadia, coragem, ó Pai, para sermos tal qual o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilhe e, se não é inscrito no canal, se inscreva. E se está longe de Jesus, volte, porque Ele está voltando. Um grande abraço, até o próximo vídeo.